Aleluia. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Aleluia. Eu queria convidar vocês a fazerem mais uma oração comigo. Amém? Eu gosto sempre de orar antes de ministrar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. E te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Porque sabemos que tudo que vem de ti é bom, Pai. E não há variação, Senhor. Sabemos a tua intenção a nosso respeito. Então não temos com o que nos preocupar, porque sabemos que tu nos amas, Senhor. Por isso, seja conosco nesse momento, Pai. Abre de forma que o nosso coração venha encontrar lugar para a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco, Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Aleluia. O tema da ministração, Cláudio me perguntou há alguns minutos, eu disse que era escolhas. Ela trata acerca de escolhas. O Senhor vem falando comigo esses dias aqui. E eu estou compartilhando com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Está um pouco de eco aqui. Né? Amém. Vamos ler lá. Efésios capítulo 4, versículo 13. Que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Amém? Aleluia. Noutra versão, eu vou ler aqui para vocês, diz assim: até que finalmente todos creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e o nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nós tornemo-nos amadurecidos no Senhor. Sim, crescermos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, por alguém que nos disse uma coisa diferente, ou habilmente nos mentiu e fez que a mentira soasse como verdade. Amém? A palavra que o Senhor tratou comigo esses dias diz respeito a isso. Porque muitas vezes acontecem coisas no nosso dia a dia que faz com que a gente queira desanimar, ou venha a desanimar. E muitas vezes nós os seres humanos, somos movidos por aquilo que nós vemos. Infelizmente, a palavra diz em todo o tempo que nós não devemos ser movidos por aquilo que vemos, mas constantemente, se nós não estivermos vigiando e orando, nós vamos estar sendo movidos a crer e sentir por aquilo que a gente está vendo. Mas essa não é a vontade de Deus. Quando a gente leu aqui, nós vemos que a palavra de Deus diz que tem mentiras que dizem de forma habilmente. E quando se diz que é uma mentira hábil, é porque é uma mentira bem elaborada. É uma cilada do diabo. Mas essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque nós sabemos que nós somos da fé. E a Bíblia diz que os filhos de Deus são movidos pelo Espírito de Deus. Nós não podemos estar se movendo constantemente por aquilo que a gente está ouvindo, ou tocando ou vendo. Porque são essas coisas que vão nos parar. Mas a promessa de Deus não, diz diferente. Só que muitas vezes, por que a gente vai estar caindo nessa situação? Porque nós começamos a ver coisas que nós não devíamos, a ouvir coisas que a gente não devia ouvir e a tocar naquilo que a gente não devia tocar. E isso diz respeito a escolhas. Porque o Senhor diz que quando nós formos maduros, tivermos consciência de quem Cristo é e qual é a nossa salvação, qual é a nossa posição em Cristo, nós não vamos ser como crianças. Em que sentido? Estar hoje aqui por cima, amanhã por baixo. E tudo isso que vem a fazer, a sermos maduros, diz respeito às escolhas que a gente tem feito. As escolhas é quem determina quem nós somos e aonde nós chegaremos. E o Senhor foi tratando isso comigo. Porque eu acredito que não só acontecem tribulações na minha vida, acontece na vida de todo mundo. E nesses dias aconteceu algo comigo que me entristeceu. Só que nós não devemos permanecer na tristeza. Por quê? Porque há uma palavra de alegria para nós, da parte de Deus. Amém, irmãos? Sempre há uma palavra de esperança da parte de Deus para as nossas vidas. Eu costumo falar
O que eu acho tremendo da parte de Deus é que Ele sempre nos dá esperança. Há uma esperança. Você pode perceber que toda vez que acontece alguma coisa, no mundo pode se dizer, não, não tem mais chance. Mas Deus, há sempre uma esperança de Deus para as nossas vidas. E eu acho isso tremendo. É tanto que eu sempre falo aqui para vocês, quando eu tenho a oportunidade de ministrar e trazer uma palavra, Jeremias 29:11. Porque é um versículo que me fortalece. Tem me fortalecido, que diz o Senhor, os planos que Ele tem a meu respeito, que é planos de paz, não de mal, para me dar o futuro que eu espero. Então nós devemos estar sempre criando expectativas em Deus. Temos consciência de qual é o nosso chamado em Deus. Para quê? Para que a gente não possa estar parando. Jesus mesmo disse que não olheis nem para a direita nem para a esquerda, nem para trás. Por quê? Porque quem está ao nosso lado são as pessoas, irmãos. Os irmãos que caminham muitas vezes conosco, pessoas do nosso trabalho, que também não são cristãs, e atrás está o nosso passado. E o Senhor diz, não olha para trás. Não olha. E muitas vezes a gente quer olhar para trás, irmãos, e quer parar. E toda vez que a gente faz isso, a gente para a caminhar. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas ninguém caminha olhando para trás. Porque ele vai se machucar, ele vai cair. Não sei se vocês já perceberam isso. Se eu caminhar olhando para trás, eu vou tropeçar e eu vou bater. E vou cair. Então, toda vez que eu olho para trás, no mínimo eu paro. Ou então, quando eu olho de lado, porque eu perco meu foco. E eu ouvindo uma ministração esses dias também, que é uma bênção, que diz respeito também a escolhas, eu tenho que ser seletivo naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou tocando. E esse ministro, ele falava a respeito, ele exemplificou como a águia, o exemplo da águia. E ele disse que a águia, ela não se alimenta de carne morta. Ela se alimenta, não que não esteja morta, ela come ainda um animal vivo, mas ela come carne fresca, viva, que foi abatida naquele momento. A não ser que ela esteja em cativeiro, aí ela vai comer, porque ela não tem outra opção de se alimentar. Mas a águia, ela só se alimenta, ela mesmo vai ao encontro daquela comida dela. Ela pega um peixe fresco, ela pega um animal vivo. E diferente de outros pássaros, os outros pássaros eles comem carne morta. Um exemplo disso é o abutre e diversos outros animais. Mas o interessante é que a águia, para ter a postura dela e ter a força que ela desenvolve, ela precisa de se alimentar de coisas vivas. E é aí que está a diferença da águia para os outros pássaros. Por que, que a águia voa tão alto? Porque ela só se alimenta de coisa viva, de viva. E o que é que eu estou querendo trazer para vocês em relação a isso? Porque muitas vezes a gente vê coisas mortas. Não estamos se alimentando de coisas mortas. Eu não estou falando de pecado, mas são coisas que não acrescentam nada em nossa vida. Aí você pode dizer, Edier, mas o que problema tem eu estar vendo isso? Um filme. Eu assisto filmes, eu gosto de assistir filmes. Mas eu concordo com minha esposa que se eu não monitorar, eu vou terminar perdendo muito tempo. E eu te pergunto, o que é que o filme pode acrescentar para a minha vida? Nada. O que é que uma novela pode acrescentar para a minha vida? Nada. E eu não sei se vocês já perceberam, e ele estava falando dos filmes, dos desenhos animados, ele disse que a maior parte dos temas dos desenhos animados só trata de violência e de coisas erradas. Se você for assistir uma novela, pode perceber que só trata de inversão de valores. É fazendo com que todo mundo esteja torcendo pela mulher, pelo caso, pela adúltera. A adúltera é sempre uma personagem boazinha e a esposa é sempre uma personagem má. Eu não sei se vocês perceberam que sempre que se coloca as cenas estão tendo, sempre a pessoa que está adulterando está tendo relacionamento com o caso e não com a esposa correta. Então você vê que é uma forma de conformar a sua mente, dizer que isso é normal. E de tanto a gente ver aquilo ali, o que é que acontece? De tanto a gente experimentar tal coisa, nós nos acostumamos com aquilo. Aquilo que antigamente passava a ser um escândalo para você, uma coisa absurda para você, se torna comum. E esse é o problema, de a gente ver coisas erradas, tocar em coisas erradas. A Bíblia fala também de uma parábola que estavam pessoas no campo trabalhando. A gente percebe que elas não estavam fazendo coisas ilícitas, mas a Bíblia diz que uma foi deixada e a outra foi levada. Certamente são coisas que não estão sendo erradas, mas não acrescentam nada na nossa vida. Faz com que o nosso coração fique endurecido a respeito de muitas coisas. Um exemplo disso, irmãos, foi Davi. Davi, um belo dia, estava no palácio dele, na varanda, e quando olhou para a varanda, viu uma mulher formosa. E ele teve a escolha de olhar ou parar de olhar.
Porque todos nós sabemos que o Senhor sempre nos dá um escape quando ocorre uma tentação para a nossa vida. Só que, infelizmente, Davi, ele escolheu continuar observando. E o que foi que aconteceu? A Bíblia fala que ele começou a se relacionar com aquela mulher casada. Mas ele tinha a escolha. E a mesma situação hoje quando acontece com a gente. Estamos assistindo um canal de televisão, é um conteúdo que não é correto para um cristão, você está com a opção do controle remoto de mudar, irmãos. Mas a gente muitas vezes relaxa e faz, é só um comercial. Mas é um comercial que não acrescenta nada para a sua vida. E de repente aquele comercial passa a ser e você começa a assistir, e aí começa o programa, deixa eu ver se é interessante o programa. E a Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. E esse é o problema, as pessoas hoje acharem que tudo, nada tem a ver, e de repente a gente vê o que está acontecendo hoje no mundo cristão. O mundo entrando dentro da igreja. As pessoas fazendo coisas erradas e achando que estão corretas. Chegando até a dizer que foi Deus, foi uma bênção que Deus colocou na minha vida, quando na verdade é errado. São caminhos que aparentemente são bons. São pessoas que você, quando procura se relacionar lá fora, que não está segundo a vontade de Deus, você diz, tem aparência de piedade. Tem, irmãos. Mas na verdade não é aquilo de Deus para a sua vida. Não é o plano de Deus para a sua vida. E isso diz respeito a essas escolhas. É importante demais nós sermos seletivos nisso. A sabermos aquilo que a gente olha, aquilo que a gente toca. Lá no Antigo Testamento mesmo, quando o Senhor separou o irmão de Moisés para ser sacerdote, todos vocês acho que já sabem que ele tocou com o óleo ungido no polegar direito dele. Dizendo o quê? Que ele não tocaria naquilo que não fosse santo. Tocou na orelha direita dele, dizendo que ele não ouviria o que não fosse santo. E no pé direito dele, para ele não andar onde não é santo. Então nós temos que ter esse critério, irmãos, como filhos de Deus. Se quisermos experimentar, lá em Êxodo diz, se quiserdes, Isaías eu acho, e se quiserdes e me ouvis, comereis o melhor dessa terra. Perceba que é comer. Mas você pode dizer, como é que eu vou comer? Se quiser, experimentar tudo que é da parte de Deus bom para nós. Mas isso diz respeito às escolhas que a gente está fazendo. E muitas vezes nós reclamamos, mas eu não estou fazendo as escolhas certas, não sei, irmãos. A gente tem que examinar as escrituras para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Devemos estar orando, porque eu não tenho dúvida que a vontade de Deus é sempre nos promovermos. Eu não tenho dúvida. O Senhor sempre está planejando nos levar mais para frente. É tanto que muitas vezes a gente ora a Deus para que Deus tire aquilo do nosso meio, mas na verdade nós devemos orar para que a gente possa superar, irmãos. Porque se você orar para que Deus tire, toda vez que aquilo se apresentar na sua vida, você vai cair. Eu não sei se você já percebeu isso. É você pedir a Deus, Senhor, me dê força para que eu suporte isso. Se você for olhar nas epístolas, sempre que eles estavam orando, eles pediam a Deus força para que eles suportassem. Suportassem tudo aquilo que estava acontecendo com eles. Porque eles consideravam sacrifício. Eles sabiam da alegria que estava depositada através do Espírito Santo em nós. E nós não podemos perder essa alegria. Devemos ter consciência dessa alegria. Porque essa alegria é que nos faz ir para frente, irmãos. A alegria no Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos no Senhor, irmãos, nós vamos caminhar mais para frente. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Deus nunca vai querer te colocar numa situação, num caminho onde a graça dele não esteja. Não tenha dúvida. Agora precisamos nos submeter à vontade de Deus. Muitas vezes a gente não conhece o caminho, acha que o caminho não é aquilo para nós, porque está sendo aparentemente difícil, mas o fim é proveitoso de Deus para você. O fim é proveitoso. Aí você pode me dizer, e aí você tem algum exemplo? Tem, irmãos. Jesus, quando ele estava no Monte das Oliveiras orando, ele disse, porque aquilo não era algo confortável para ele naquele momento. Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque não era agradável, aparentemente, naquele momento. Mas ele sabia que o propósito pelo qual ele estava ali era bem maior. Ia ser bem melhor. Ele via as pessoas, ele via o que Deus tinha planejado para a vida dele. E conosco não é diferente, irmãos. Toda vez que vem se levantar alguma coisa contra a sua vida, não olhe para o problema, irmãos. Olhe para aquilo que Deus te chamou. Olhe para aquilo, se lembre daquilo que Deus te prometeu. Qual é o seu chamado? Porque muitas vezes a gente não percebe como é que eu identifico se aquilo é importante para mim. Pelo amor, irmãos, que a gente dedica àquela coisa ou àquela situação. É o amor quem vai definir que preço a gente está disposto a pagar. Isso é o amor.
O amor, ele move, ele nos constrange. É o elo que faz com que todas as coisas aconteçam. A Bíblia diz que é a fé que opera pelo amor que faz transformar todas as coisas, irmãos. Faz com que todas as coisas aconteçam e que Deus possa agir dentro do coração da gente. Então precisamos ter essa consciência, irmãos, porque Deus vai estar sempre querendo nos promover. Vai estar sempre querendo nos levar a um caminho melhor. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. De que forma? A ressentimentos. Esses dias mesmo chegou uma pessoa dizendo a mim e disse: eu sempre tenho falado com isso com a Estela, minha esposa, dizendo que nós temos que sempre estar guardando nosso coração. Por quê? Porque se levanta diariamente, irmãos, pessoas usadas pelo diabo e circunstâncias para nos tirar do foco de Deus. E se você não guardar seu coração, você vai perder o melhor de Deus. Porque se eu tiver ressentimento a respeito das pessoas, nem ofertar eu posso ofertar no reino de Deus. Porque a Bíblia diz que eu não posso ter rancor nem alguma coisa contra alguém. Então precisamos guardar o nosso coração. Porque Deus quer nós desimpedidos, sem obstrução. Por isso que a Bíblia diz que estreito é o caminho que conduz para a salvação. Não é que ele seja difícil para você passar, mas é o caminho que só cabe você. Não vai caber você com a bagagem do rancor. Não vai caber você com a bagagem da inveja. E a inveja é algo perigoso, irmãos. Quase ninguém tem coragem de assumir que sente inveja. Mas, na verdade, a inveja está mais no nosso meio do que o que a gente pensa. Infelizmente. E um dia eu vi um estudo sobre o que era inveja, me chocou bastante. A inveja é a ambição. Porque a ambição é você, a inveja é você sentir tristeza pelo sucesso do outro. E eu disse, meu Deus, que algo triste. Mas tem pessoas que têm inveja. E fizeram uma pesquisa nas empresas e perguntaram, você prefere ter um salário de 12 mil reais e todo mundo ganhando 12 mil ou você e ganhando, deixa eu reformular, você prefere ganhar 15 mil reais e todos os demais ganhando 12 mil ou você, todo mundo ganhando 30 mil? Aí a resposta das pessoas elas diziam, eu prefiro ganhar 15 mil e os outros ganharem 12 mil do que todo mundo ganhar 30 mil. Mais da metade dos entrevistados disseram que preferia que ele ganhasse mais. Ou seja, querer se destacar em relação aos outros. Querer a infelicidade do outro. Então isso é algo que a gente deve estar constantemente com o coração vigilante. Porque o diabo ele vem colocando essa questão da rivalidade, dizendo que é algo saudável, é uma ambição saudável. Mas não tenha cuidado. A gente deve guardar o coração. Porque a Bíblia fala que no reino de Deus não tem competição. Não há competição. Todos eles têm que chegar, vão ganhar a coroa. Isso é o que é tremendo do reino de Deus. O mundo diz que existe um melhor do que todos. Existe um jogador que se destaca em relação aos outros. Existe um médico que se destaca em relação aos outros, mas no corpo de Cristo não. Todos são iguais. Pelo contrário, a proposta do reino de Deus é que você sempre considere o outro superior a você. Mas não você superior aos outros. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso que a gente deve estar com o coração sensível. Sensível a esse ponto de estar amando, irmãos. Porque eu não posso não só estar focado no meu objetivo, mas eu também devo estar pensando nas pessoas que estão ao meu lado. Eu não posso estar focado ao ponto de só ver aquele objetivo e me esquecer das pessoas que estão ao meu redor. Não posso me esquecer que sou corpo. Eu sou corpo. Antes de ser EDE, também sou corpo de Cristo. E o mais importante é a força que Cristo me dá para viver. Porque se eu não estiver ligado a Cristo, irmãos, de nada me servirá. É como 1 Coríntios diz que serei como um sino que toca. É um barulho sem vida. Eu farei apenas barulho e nada vai causar de mudança na vida das pessoas. Então é importante que a gente esteja sensível a isso. Porque Deus quer levar a gente para muito longe. Eu não tenho dúvida do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu não tenho dúvida. Mas muitas pessoas, quando param, elas retardam o projeto de Deus. Um exemplo disso foi Moisés. Moisés poderia ter resgatado o povo de Israel do Egito muito antes. Mas ele, querendo resolver a situação pelas próprias mãos, ele se precipitou e matou um egípcio. E teve que ficar escondido por muitos anos. Até que o plano de Deus fosse restabelecido de novo de libertar Israel. E muitas vezes escolhas que a gente faz têm retardado o plano de Deus para a nossa vida. Então a gente tem que ter essa consciência.
essa firme consciência, estar buscando a Deus, dia após dia, buscando em oração, buscando no louvor. Não queira ouvir, irmão, aquilo que não acrescenta nada para a sua vida. Tem até muitos hinos que se dizem cristãos, irmãos, que nos botam lá para baixo. Que se você escutar ele, você vai ficar triste e angustiado, vai ficar deprimido. Então não basta a gente dizer não, é um hino de crente. Mas, irmãos, aquele hino não bota você para frente. Se você, toda vez que escuta ele, fica triste, tira ele do teu meio, irmão. Eu não sei se vocês já ouviram. Tem hinos aí que a gente escuta, fica triste, desanimado ao ponto de dizer, é isso mesmo, não tem jeito mais não. Mas a gente tem que ser seletivo, irmãos. Um exemplo disso, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas quanto tempo a gente perde dentro de um carro? E podendo nós estarmos ouvindo coisas que nos edificam, a gente às vezes bota notícias, até jornais. Eu digo a Estela, às vezes eu chego em casa para almoçar, no dia que dá tempo, e quando às vezes a gente vai ver algum noticiário, tem um noticiário aqui local que só é tristeza. Você vai assistir, você fica triste. Porque é a mãe chorando, se lamentando, e o filho morto ali daquele, aí mostra a câmera daquele jeito. Meu irmão, você fica triste e desanimado. Você diz a sociedade não tem mais jeito. E é mentira do diabo, porque tem jeito. Tem jeito, irmãos. A sua situação tem jeito. Tem jeito. Por mais que o diabo diga que não tem jeito, irmãos, Deus tem a capacidade. Você pode dizer, mas eu estou recorrendo depois que tudo já passou. Não, irmãos, não tá tarde ainda. Lázaro pensava que Jesus tinha chegado atrasado na casa de Lázaro, mas Jesus não chegou atrasado. Irmãos. E o Senhor vai mover o que ele precisa, o que for necessário. Por isso eu digo a você que você ouse a pedir coisas a Deus, coisas grandes. Nós precisamos começar a pedir a Deus coisas grandes. Coisas grandes. Escute o que eu estou dizendo. É de Deus. Peça a Deus coisas grandes. O povo de Deus anda muito desanimado porque só tem pedido coisas pequenas. Coisas pequenas. Quem crê, pegue, viu? Peça coisas grandes. A gente tem ouvido poucas pessoas aqui ouvir falar, dizer que tem grandes milagres porque tem pedido coisas pequenas. Tem pedido pequeno. Porque a palavra de Deus diz que Ele quer fazer com que a sua alegria seja plena. Então, se você pede a Deus, fica pedindo a Deus um transporte, como eu não sei, se você é você quem deseja, não sou eu que vou estar dando limite. Mas sempre que vem à minha mente é, se você pede um transporte a Deus, não peça uma bicicleta, irmãos. Peça um carro bom. Aí você pode dizer, Edir, mas é muito difícil, eu tenho que começar devagarzinho. Irmãos, a Bíblia diz que é por fé. Por fé não está levando em consideração sua condição atual, o que você tem, o seu histórico, não está levando nada. É a fé. É tanto que quando Jesus chegava para determinadas pessoas, ele dizia, o que é que você quer? Eu disse, Senhor, que eu quero enxergar. Ele disse, então seja conforme a sua fé. Então, irmãos, é você quem vai determinar. Deus tem tratado comigo que eu peço as coisas grandes. E eu digo, é mesmo, Senhor, é a mesma fé. Tem até um ditado aí que a gente escuta muito, uma expressão que diz que os advogados pedem coisas na justiça como quem pede a Deus. Mas quem pede a Deus, a gente pode pedir coisas grandes a Deus, irmãos. Se estivermos segundo a sua palavra e tivermos um propósito nisso, pode pedir, irmãos. Não é demais, é a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer que você, onde você chegar, se as pessoas começarem a falar de Deus, dizer que não, isso é conversa, eu só vejo crente aperreado aí. Eu só vejo crente doido, conversando coisas sem lógica. Mas não, comigo é diferente. Eu sou um crente diferente. Comigo aconteceu isso. Um exemplo disso era o Davi, irmãos. Quando as pessoas chegavam diante de Davi, quando ele viu Saul, Golias, ele disse, quem é esse incircunciso? Porque ele sabia que tinha coisas grandes que tinham acontecido com ele. Coisas que, humanamente falando, ele não poderia resolver, pelo seu tamanho e pela sua condição. Ele disse, Deus foi comigo contra o leão, foi comigo contra um urso. E ele querendo dizer, irmãos, que eram coisas que, humanamente, se você olhasse, não teria condição dele vencer, dele superar. Então, deve ser dessa forma. Devemos ter essa mesma escolha. Aquele Davi que a gente viu ele olhando na varanda, mais à frente no salmo ele vai dizer, Senhor, tira da minha vista tudo aquilo que é errado. Porque ele entendeu que eram essas coisas que chegavam, que se apresentavam na vista dele, que colocava ele para baixo. Mas nós precisamos crer e ousar na palavra de Deus. Pedir coisas e pedir com convicção, irmãos, crendo, não duvidando, porque Deus vai fazer. A vontade de Deus é te promover, irmãos. Ele tem precisado de pessoas, irmãos,
Ou você acha que ele não precisa de pessoas em todas as esferas que você, todos os cantos? Precisa, irmãos. O nosso país só vai mudar quando tiver cristãos. Eu não digo nem infelizmente, porque é o jeito. Só Deus dá jeito às condições. Só Deus tem a capacidade de colocar no prumo as coisas erradas. Então precisa ter cristãos convictos na posição que eles estão para que queira fazer a verdade. Que a justiça seja seu referencial. Que acima de tudo esteja a justiça. Tem prazer na justiça. Tem prazer de se contentar, dizer, não, eu vou me mover pela forma correta. Não, mas faça isso aí que a gente vai ganhar aquilo ali. Não, a palavra do Senhor diz que eu não posso fazer isso. Eu não vou negociar com o diabo para que eu possa perder minha comunhão com Deus. Nós temos que ter consciência disso. E muitos têm perdido, por quê? Porque não têm colocado o Senhor em primeiro lugar. Têm achado que acham até que isso é um favorzinho de Deus para tentar promover. Mas não, é uma mentira do diabo. Deus ele não precisa usar as ferramentas do mal para tentar lhe promover. Ele tem uma forma de fazer com que as conexões, as pessoas certas apareçam no seu caminho. Não duvide, irmãos. Não duvide de Deus, porque Deus tem as pessoas certas para colocar no seu caminho. Ele, quando diz na sua palavra que o coração do rei é como um rio na mão dele, é porque ele pode inclinar para qualquer lugar, irmãos. Ele tem essa capacidade. Não subestime a Deus, irmãos. Nós temos subestimado, ultimamente, o mundo tem subestimado a Deus, a igreja tem subestimado. Mas Deus está pronto, irmãos, e com poder. E ele não tem limitação. Como o pastor Eduardo fala aqui, que para Deus não é difícil fazer milagres. Não é. Pelo contrário, a todo tempo nós estamos desfrutando de milagres dele, mas nós poderíamos estar desfrutando de mais. Algo maior, algo melhor. Mas isso aí a gente precisa ousar. Ousar, e só vamos ousar, irmãos, começando a orar e a pedir. E saiba que Deus quer que te dá para que sua alegria seja plena. Só se tem alegria plena, irmãos, com realização. E antes disso, de tudo que acontece, irmãos, ele deu o fruto, que é a alegria, para que você possa comemorar. Perceba que o Deus, quando chegou para o povo dele no Egito, que estava lá no Egito, dizendo, comece a festejar, porque vocês já receberam. E o povo começou a questionar, mas como se isso não aconteceu ainda? Porque é uma virtude de Deus para a nossa vida. A capacidade de você se alegrar antes de receber. De forma que quando chegar a bênção, você não vai mais nem estar tão surpreso. Porque você vai dizer, Deus já tinha me dito. Eu já me alegrei naquele dia. Isso é extraordinário. Então vamos ousar. Vamos fazer as escolhas certas. Decida não tocar no que não é correto. Decida não ver aquilo que não é correto para a sua vida. E se examine no seu coração. Examine seu coração. Diga o que é que está isso acontecendo na minha vida. Porque se eu continuar todo dia a colocar dentro da minha casa coisas erradas, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Infelizmente é verdade. Então se eu vejo só lixo dentro da minha vida, coloco lixo, um dia vai sair lixo, irmãos. Mas em contrapartida, se eu coloco vida, irmãos, vida, vai sair vida de dentro de mim. Por que de Jesus, quando tocava, só saía vida, irmãos? Porque era só o que entrava dentro dele. Perceba que quanto mais a situação ficava difícil, a Bíblia fala que Jesus orava fervorosamente. Aí é que ele colocava fervor, irmãos, naquilo que ele estava fazendo. Mas muitas vezes o que é que alguns querem fazer? Desanime e para de orar. Fica numa situação de passividade. E isso é a situação mais errada para um cristão. Porque um cristão ele não foi chamado para ficar na situação passiva. Ele foi chamado para desfazer as obras do diabo. Amém? Esse é o propósito e a comissão de todo cristão, irmão. Desfazer as obras do diabo. Jesus veio para cá para desfazer. E a Bíblia diz que nós somos seu corpo. Então nós estamos aqui para desfazer. Então nós não podemos nos calar. Quando nós nos calamos, nós começamos a consentir que as coisas aconteçam. Que as coisas venham, que o mundo venha nos moldar. É como você ter uso de uma ferramenta, você ter um celular e você não saber usar aquele celular. É aquele celular que domina você. Mas quando você compra um celular e você estuda e se aprofunda em conhecer e ter intimidade, aí sim, você é quem domina o celular. A mesma coisa é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus você tem que ter intimidade para que você possa estar usando e se aproveitando de tudo que ela está disponível para você. Porque se nós fizermos a escolha como muitos outros fizeram, irmãos, um exemplo, se a águia decidisse comer só coisas mortas, irmãos,
ela jamais teria a habilidade e a força para voar como ela voa. E todo mundo, se eu for perguntar, vai dizer, quem quer planar como a águia? Todo mundo vai querer. Mas quem está disposto a pagar o preço como a águia paga para estar onde ela está? Temos que entender que existe um preço. Não um preço que Jesus já pagou. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de renúncia. Não é que é algo que Jesus já pagou. Eu estou falando a respeito de renúncia. Renúncia da gente escolher a melhor parte. Marta e Maria, Jesus falou bem sobre isso. Ele disse, Maria escolheu a melhor parte. E quando você escolhe a melhor parte, irmãos, ninguém te priva disso. Ninguém vai conseguir te parar. Por quê? Porque você está em linha com a palavra. E ela vai produzir o resultado para o qual ela foi estabelecida. Então, quando você orou e lançou aquela palavra, irmãos, a Bíblia diz que Deus vela em cumprir aquela palavra. É Deus. A gente não percebe, mas em outras palavras é como se dissesse, Deus está inquieto para fazer com que aquilo aconteça. Deus só vai se parar quando fizer o motivo para o qual ela foi estabelecida. Então esse é o propósito da palavra de Deus. A gente tem na nossa mão a condição de estar mudando todos os cenários que se apresentam diante de nós, que não nos agrada. Mas se eu me calar, irmãos, nada vai acontecer. Nada. E muitas vezes, ou então quando nós começamos a falar aquilo que não acrescenta na nossa vida. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive. E não digo com alegria, irmãos. Que você está insatisfeito a respeito de alguma coisa e quando você começa a falar, pode perceber, irmãos, 15 minutos depois você está mais insatisfeito ainda. Quando você começa a reclamar e a murmurar. Fica um ambiente de forma tão negativa que você quer até largar aquela bênção sua. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você persevere. Que você não se mova pelo que você está ouvindo, nem pelo que você está vendo. Porque você tem que crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia diz que nós devemos ser movidos pelo Espírito, irmãos. Se nós nos movêssemos pelo Espírito, irmãos, nós dificilmente nós cairíamos. Nós não precisaríamos nem de estar, quando eu digo a respeito de decisões, de estar vendo as coisas. Devemos ter a convicção no nosso espírito. Mas muitas vezes a gente quer parar quando escuta aquilo. Eu sei que não é agradável, mas nós devemos nos mover por dentro. Romper por dentro, porque a Bíblia diz que nós não estamos mais sujeitos ao mal, ao reino das trevas. Porque quando estávamos no reino das trevas, nós éramos sujeitos ao pecado. Mas hoje nós não somos mais sujeitos ao pecado. Nós somos sujeitos a Deus. Então nós somos chamados para a liberdade. Então você tem todo momento, não importa em que situação você esteja, você tem a oportunidade de se levantar por dentro e começar a declarar a palavra. E eu quero dizer a você que não é tempo perdido, que não está passado isso aí. Isso ainda não está definido na sua vida. Não está definido na sua vida. Assim como também aquilo que quando aconteceu comigo, como eu falei para vocês, que eu fiquei triste. Mas não foi. E eu parei. Consultei o Senhor em meu coração, irmãos. Porque uma coisa que eu digo a vocês é que não se mova pelos sentimentos. Nunca tome decisões em meio àquele tumulto, aquela agonia daquela situação. Que esse é o momento que eu mais escuto, às vezes, eu escuto muito isso no sertanejo. Eu já estava com raiva mesmo, aí eu joguei tudo pro alto. E esse é o problema. É nesse momento que a gente perde tudo. Por quê? Porque tomamos a decisão no calor das emoções. Esse é o momento de você fazer o quê? Se calar, irmãos. Se calar. Para quê? Para que você dê a oportunidade de Deus agir em seu meio. A você falar. Eu costumo dizer muito à minha esposa que a gente vai se arrepender por aquilo muitas vezes que a gente fala no momento de uma discussão. Mas você jamais vai se arrepender por aquilo que você não disse no momento de uma discussão. Dificilmente você vai se arrepender. Mas se você começar a falar tudo que vem aquele momento, você vai se arrepender. Então devemos estar sensíveis nesse sentido. Guardar o coração. Principalmente os casais. O problema hoje dos casamentos é que as pessoas, nenhum dos dois querem ceder. E tem que haver um que tem que ceder no relacionamento. Se um não ceder, o casamento está destinado ao fim. Esse é o problema. E apesar de você pode dizer, não, mas eu estou no meu direito. Mas é tipo aquela história que quando a gente escuta aquelas pessoas que estão no trânsito, que diz, não, mas eu estou no meu direito, mas o cara vai bater em você. Não, mas eu estou no meu direito. E o que é que adianta, irmão? Tu está no teu direito e o cara bater em você. Nenhum, irmão.
tem vantagem. E o que é que eu estou querendo dizer? Mesmo que você esteja no seu direito, mas você está vendo que o outro não está enxergando, então ceda, irmãos, que mais tarde ele vai entender. Dê a oportunidade de Deus tratar com ele. Esse é o problema, a gente não está dando a oportunidade a Deus. Coloque as coisas. Jesus disse, vós sem mim não podeis fazer nada. Temos que ter confiança em Deus, irmãos. Se eu perguntar a vocês aqui, quem é que confia em Deus? Todo mundo confia, por que muitas vezes a gente se aperreia, irmão? É porque não estamos nos lembrando de Deus na hora da situação. E a Bíblia diz que Deus se preocupa com tudo que diz respeito às nossas vidas. E tudo, irmãos, é tudo. É tudo. Isso inclui tudo, até as mínimas decisões suas, quando se fala em relação a você. Peraí, Deus fala, epa, peraí. Quer um exemplo disso? Jó. Quando o diabo foi na presença, ele se referiu. Ele estava atento à vida de Jó. E não é diferente, irmãos. Não é diferente a mim, a você. A Bíblia diz que nós somos tão preciosos como a menina dos olhos dele. Então é algo precioso, é algo que Deus zela. É tanto que eu estava vendo hoje na palavra, a Bíblia diz que Deus foi enriquecido porque nós aceitamos a Jesus. Você vê aqui a riqueza para Deus. Para Deus a riqueza não é esse mundo, são nossas vidas. Isso é que para Deus é riqueza. É termos seres humanos, termos pessoas no céu. Está sendo povoado. Por isso que ele diz que uma vida vale mais que todos os tesouros da terra. Da terra, porque os do céu não chegam nem aos pés. A sua vida é muito importante para Deus. Então não desconsidera isso, porque Deus quer promover sua vida de tal forma. Eu sei, eu tenho crido que Deus quer também me levar a um lugar muito grande. Mas a questão é que nós temos que estar dispostos a ter fé. Quando Deus falou com Abraão, que disse que ele ia dar uma terra grande, ele chamou Abraão e mandou ele olhar. Disse, até onde você alcança? Ele disse, até ali. Ele disse, até lá onde eu vou dar a sua bênção. A sua bênção vai ser, a sua possessão vai ser até aquele limite que você viu. E aí eu falo uma frase que uma vez eu ouvi, que eu acho ela tremenda, que ele disse, uma pessoa, eu não sei a origem certa dela, mas ele disse que ele se apoiava nas costas dos grandes para que ele pudesse ver mais longe. Temos que nos associar com pessoas que colocam a gente para frente. Se associe com quem coloca você para frente. Não esteja associado com pessoas que colocam você para baixo. Eu não estou dizendo que você rompa relacionamento. Mas se aquela pessoa sempre que você chega, ela só está falando coisa errada. Sempre está chamando palavrão, saia de perto. A Bíblia diz lá no Salmo 1, versículo 1, que bem-aventurado aquele que não se detém na roda dos escarnecedores. Tem outra versão que diz que não, bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores e daqueles que zombam de tudo que é sagrado. E tem outra versão que eu ouvi hoje, que diz que bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores de forma passiva. Ou seja, só fica ouvindo e vendo as coisas erradas, mas mesmo assim permanece naquele meio. Esse é o problema. Nós não podemos estar de forma passiva, irmãos. Nós somos chamados para estarmos construindo coisas espirituais. Não é em vão que tem um culto de oração. Por quê? É o momento que a igreja se reúne em unidade, uma unção coletiva para estar gerando os sonhos de Deus. Gerando os sonhos de Deus, que os sonhos de Deus não estão separados dos nossos sonhos. O Senhor, Ele quer sempre nos promover. É tanto que quando você está passando por uma situação, irmãos, é o diabo que está querendo tirar você do foco. Deus está querendo te levar àquele lugar que você deseja. Mas o diabo ele não quer que você veja o final. Ele quer que você atente para o caminho. Aquilo que está acontecendo naquele momento. Para fazer com que você pare e deixe de olhar para o seu objetivo. Por isso que Deus diz que você deve olhar para o alto. Para o autor e consumador da sua fé. Você não deve olhar para aquela situação que está se apresentando. Você pode até olhar, irmãos, mas crendo, falando diferente. Falando aquela situação que ela saia. Que ela suma, que ela se destrua no seu caminho. Porque maior é você, aquele que está dentro de você, do que essa situação. Deus já venceu todas as coisas por nós, através de Jesus Cristo. Temos que ter essa consciência. Temos que ter essa consciência de estarmos falando. Nós não podemos nos calar. O Senhor tem falado muito isso, porque muitas vezes a gente está sempre experimentando de coisas grandes, porque nós não estamos falando. Se nós falarmos,
nós vamos começar a experimentar mais. A Bíblia diz: provar e ver que o Senhor é bom. Ele manda, ele dá ele está dando uma direção dizendo assim: experimente, experimente. Hoje é tanto que você vê que as lojas hoje criaram o test drive. Experimente e veja se não é bom. Tenha primeiro uma experiência para ver se de fato constate, tenha suas impressões, suas experiências. E a Bíblia está dizendo isso. Provar e ver. Comece a tentar ter suas experiências com Deus e veja que é bom. É bom, irmãos. Vocês vão se surpreender. E o bacana que eu vejo do reino de Deus é que ele diz: você. Não estou desprezando ninguém, das pessoas que ajudam, mas eu estou querendo dizer assim: o Senhor está querendo uma experiência pessoal com você. Com você. Que você e ele seja o elo de estar ligando. Porque nem todas as pessoas vão estar próximas de você o tempo todo, irmãos. Por mais que nós tenhamos pessoas amigas, que amigos são uma bênção, irmãos. São uma bênção, mas eles não vão poder estar conosco 24 horas. Eles não vão ter a percepção da sua dificuldade como você tem. Mas Deus sim. A Bíblia diz que Ele sonda seu coração. Ele sabe o senso de urgência que tem no seu coração a respeito da sua necessidade. As outras pessoas podem até achar: é besteira, ele está numa provinha daquela, já me aconteceu coisa pior. Mas Deus sabe a necessidade como está se apresentando no seu coração. Então vai ser conforme a sua fé. Então vamos pôr a nossa fé em ação, irmãos. Vamos começar a falar a palavra de Deus para que ela possa estar mudando a nossa realidade. Vamos estar escolhendo. Porque se nós escolhemos as coisas corretas, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. A proposta de Deus é que se eu fizer as escolhas certas, não é que Deus está querendo condicionar, não. Não, irmãos, é que Deus está dando a dica. Em outras palavras, dizer: isso aqui é o melhor caminho que você tem que seguir. Não é que Ele esteja lhe manipulando. Ele, pelo contrário, está dizendo: esse é o atalho para fazer com que você alcance sem dano. Alcance seu objetivo sem dano. Agora esteja disposto a pagar o preço de renunciar, de abrir mão de coisas supérfluas que não acrescentam nada na sua vida. Porque é isso que tem parado muita gente. O Facebook é uma bênção para aqueles que destinam, mas eu também acho que é um caminho muito perigoso. Porque você perde muito tempo ali dentro. Dificilmente você vê uma pessoa entrar ali e não perder 1 hora e meia, 2 horas. Então eu acho muito complicado. É muito delicado. São coisas que a gente entra que quando entra, que olha, diz: passou 2 horas. Aí você diz: o que foi que eu fiz? Nada. Se eu tivesse dedicado 2 horas de oração, ou leitura da palavra, ouvir uma ministração, eu estaria bem mais à frente. Aí sim, você vai ver como seu dia vai ser diferente. Comece o dia lendo uma palavra. Comece o dia orando. Comece o dia ouvindo um hino abençoado. Um hino que canta a palavra. Você vai ver que o ambiente é diferente. A atmosfera é diferente. Mas comece ouvindo, faça o contrário também. Comece o dia ouvindo o noticiário local. Você vai ver que é uma tristeza. Todo mundo vai ficar com medo de sair de casa. Vai como ficar. Porque essa é a forma de querer colocar que que o mundo está sem solução. E é uma mentira do diabo. Porque existe muita gente boa no mundo. Existem muitas pessoas trabalhadoras, existem muitas pessoas abençoadas que estão querendo fazer a coisa certa. Então isso é uma mentira do diabo. É uma mentira dizer que quem entra na droga não sai. É uma mentira, irmãos. Para Deus há uma solução. Há uma solução e nós precisamos confessar e chamar a existência de centros de recuperação, centros que tenham a palavra verdadeira. Para quê? Para alcançar. É por isso que nós devemos ter consciência e gratidão no ofertar. Muitas vezes a gente investe dinheiro em coisa errada, irmãos. E tem um reino de Deus para a gente investir. Projetos abençoados de Deus. Que a gente está investindo e está fazendo com que vidas sejam alcançadas. Pessoas sejam alcançadas. Devemos ter em mente isso, essa consciência. De estar selecionando. Isso acrescenta a minha vida? Porque Deus quer que nós tenhamos sempre paz, irmãos. Estejamos, por mais que alguma situação se levante no nosso meio, mas que a gente possa estar rompendo em vitória. Vitória é a palavra que o Senhor tem para a nossa vida. Bom ânimo. Eu estava hoje pesquisando como existe essa palavra, tenha bom ânimo na Bíblia. Estela falou até sobre ela lá em Josué, mas existem muitas referências do Senhor dizendo tenha bom ânimo. Ou seja, o Senhor está sempre nos animando. Tenha bom ânimo. Não desista. Persevera. Eu sou contigo.
Vai que a minha força vai contigo. Eu serei contigo. Por onde quer que você andar. Então a gente tem que ter consciência. Sermos maduros. Maduros para quê? Para estar discernindo as coisas. Existe uma parábola que diz que Jesus falou que, ele disse, eu comparo essa geração aos homens e crianças que estão na praça, onde canta música para cantar e elas se entristecem, elas choram. E quando canta música para chorar, elas cantam, elas se alegram. Ou seja, não estavam discernindo o que estava acontecendo com eles. Não estavam entendendo a estação que eles estavam passando. Não estavam entendendo. E nós precisamos estar sensíveis no Espírito para saber em que estação nós estamos passando da nossa vida. Temos que entender isso. Porque tem momento que você pode até não estar vendo flores, mas isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Ou então você pode estar caminhando entre pedras, mas a Bíblia não quer dizer que a palavra de Deus não está ali para iluminar seu caminho. A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém? Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Aleluia. Eu queria saber se existe alguém em nosso meio que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador. Se você ainda não constituiu o Senhor como seu Rei, como seu dono, quero lhe dizer que vai ser a escolha melhor da sua vida. Vai ser a melhor decisão. Nós sermos de Deus, sermos filhos do Altíssimo, sermos cuidados por Deus. Se existe alguém em nosso meio, eu queria que você levantasse sua mão, que nós iríamos orar por você. Nós iremos orar por você. Amém? Existe alguém em nosso meio? Aleluia. Queria que você soubesse que Jesus, no momento que ele estava no céu, que o Pai disse: a quem enviarei, a quem há de ir por mim, ele não hesitou, irmãos, mas ele se entregou em amor por você. Se você fosse a única pessoa nessa terra, Jesus morreria mesmo assim por você, porque você é importante para ele. Você é insubstituível. Aleluia. Mas se você já aceitou a Jesus Cristo e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, nós queremos também orar por você. Porque nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é a vontade de Deus para a sua vida. Para que você possa experimentar de níveis maiores em Deus. Para que você possa estar experimentando do sobrenatural. Constantemente. Existe alguém em nosso meio? Aleluia. 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 Então eu queria agradecer e desejar uma boa semana abençoada na prática da palavra. Amém? Aleluia.